Oi, Jenny, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Opa, a honra é toda minha. Bom, para iniciar essa entrevista, eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, para a gente te conhecer um pouquinho mais. Bom, como ela disse, meu nome é Jane, eu sou do sul do país, sou de Londrina, no Paraná. Eu fiz graduação aqui na UEL, Universidade Estadual de Londrina. Comecei em 2010. Foi quando eu já comecei a desenvolver um certo interesse por fotografia. No último ano, eu já fiz meu TCC em fotografia também. Aí, em 2014, eu me mudei para Campinas. Lá eu fiz mestrado com o professor Ricardo Darrabi e com o Diego Aranha. E atualmente eu estou fazendo doutorado, lutando aí, né, para terminar e quem sabe fazer um pós-doc. Perfeito, Jenny. Está sendo muito legal conhecer um pouquinho mais sobre você. E a gente vai dar início, enfim, à nossa entrevista. Começar com a primeira pergunta, bem basicão, um assunto bem objetivo. O que é em si a criptografia? Bom, tem gente que define como simplesmente ferramentas matemáticas a fim de prover certas propriedades de segurança. Tem gente que confunde um pouco até mesmo com encriptação. Aí por isso que eu decidi definir primeiro qual é o contexto, de onde surgem os problemas que a criptografia se resolve a resolver, até mesmo para a gente ter uma noção da complexidade de quão abrangente que é. Então a gente pensa num contexto assim, onde duas pessoas, duas entidades, duas partes, elas querem conversar entre si, elas se conhecem, só que a única forma delas se conversarem é através de um ambiente público, um ambiente que elas não confiam, um ambiente compartilhado entre várias pessoas que também estão querendo compartilhar. Então a gente pode pensar aí, né, num contexto, obviamente, da internet. Antigamente, as pessoas já usavam criptografia para fazer comunicação segura sobre canais inseguros, até mesmo entre amantes, entre reis. Então, é uma coisa muito antiga. Então, a partir daí, a gente consegue derivar quais problemas podem surgir a partir disso, né? Sim, eu quero mandar uma mensagem para uma pessoa que eu confio, só que eu não sei se tem alguém no meio do caminho interessado em revelar o conteúdo. Então, eu quero que somente eu e essa pessoa saibamos o conteúdo real dessa mensagem. Então, aí a gente consegue já derivar o conceito de confidencialidade. Somente essas duas pessoas conhecem o conteúdo dessa mensagem. Aí tem um outro problema. Se eu estou comunicando através de um canal inseguro, como é que eu sei que a minha mensagem ela vai chegar de forma íntegra do outro lado? Então, a gente tem aí propriedade de integridade. E outra coisa é a autenticidade. Como é que eu sei se ninguém se passou por mim no meio do caminho, se alguém não tentou forjar a minha identidade? Então, a criptografia surge nesse contexto para resolver esses problemas, esses pequenos conflitos de comunicação. Perfeito, Jenny. Entrando no meio da criptologia, qual a diferença entre criptografia e criptoanálise? Certo. Hoje em dia é até um pouco mais fácil de explicar, porque as fintechs elas têm denominado vagas de emprego relacionadas à segurança da informação como Blue Team e Red Team. Então, é basicamente um time que ataca, um time que defende. Então, a gente pode pensar como a criptologia, como as pessoas que estão construindo essas soluções e os criptoanalistas como as pessoas que querem quebrar esses algoritmos, seja por questões maliciosas, ou seja, no caso, por exemplo, dos red teams nessas empresas, de assim, eu quero quebrar o meu sistema antes que alguém seja capaz de quebrar. Então, é uma forma de você também adicionar robustez ao seu sistema, tentando quebrar ele, saber quais são as fraquezas e tentar fortalecer o seu sistema. Quais são as aplicações da criptografia na área da segurança da informação? Bom, a gente aplica basicamente usando justamente protocolos e algoritmos que provêm essas três propriedades. Né? Na segurança da informação, existem várias propriedades desejáveis que você quer incorporar ao seu sistema, e a criptografia fornece três delas, ou quatro. Às vezes as pessoas incluem também o conceito de não repúdio. Então, ela entra no sentido de assim, eu vou te dar aqui uma função de encriptação para te garantir confidencialidade, eu vou te fornecer esquemas de assinatura digital para você garantir autenticidade, e eu vou te fornecer funções de hash
para garantir a integridade das suas mensagens. Então, basicamente, ela serve como um ferramental, isso de forma bem simples, assim, obviamente que essas coisas são mais complexas e têm se tornado muito mais complexas. Por exemplo, blockchain usa criptografia, mas o conceito por trás nem todo mundo sabe explicar exatamente. Então, já adquiriu uma robustez muito grande já. E, Jenny, sabendo das aplicações, quais são os principais tipos de criptografia? Principais tipos? Bom, geralmente a gente separa em três grandes classes, que são primitivas simétricas, primitivas assimétricas e funções de hash. Então, falando assim, usando keywords, né? A gente pode pensar em criptografia simétrica como uma cifra de bloco, que é o AES ou o DS, que é bem conhecido, assim, então talvez alguém já tenha ouvido falar dessas siglas. Criptografia assimétrica, que você pode usar tanto para encriptar como para fazer assinatura digital, então esquemas baseados no RSA, que é bem famoso também, ou curvas elípticas, que tem sido adotado muito agora, e funções de hash, que são conhecidas também como funções de resumo, que são usados aí para garantir integridade. É muito comum quando a gente vai baixar uma distribuição do Linux, tem lá um hash associado, a sua distribuição, aí você consegue recalcular na sua máquina e ver se ninguém burlou aquela distribuição, se aquela distribuição é legítima. Então, é basicamente essas três classes, simétrica, assimétrica e função de hash. Por onde começar a estudar sobre criptografia? Agora na pandemia é até um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente poderia dizer assim, participa de caravana, participa de Sim, conferência, participa do RoadSec, participa do TDC, mas agora na, na pandemia a gente acaba ficando restrito, por exemplo, a curso do Coursera, então um que eu poderia indicar é o curso chamado Cryptography, da Stanford University, que é dado pelo Dan Bonnet, e geralmente a gente recomenda também que a pessoa adote um livro-texto, porque em algum momento vai surgir alguma lacuna, nem tudo é explicado nos mínimos detalhes, ou às vezes as pessoas se interessam mais por uma coisa ou outra. É interessante você ler o mesmo assunto sob diversas perspectivas, porque às vezes uma linguagem se enquadra mais com a sua forma de pensar ou não. Então, um livro que a gente geralmente recomenda é o Cryptography, Theory and Practice, do Stinson e Patterson. E até para quem tiver mais curiosidade, na última página do primeiro capítulo, ele também elenca vários livros da área, assim, que geralmente são usados nas disciplinas de introdutórias de criptografia. Então, essa é uma outra fonte. Você pode procurar na internet cursos de criptografia dados nas universidades e ver o material didático que os professores têm usado, até mesmo para saber quais estão mais atualizados, né? perfeito, Jenny. E agora, para a gente saber, há espaço no mercado de trabalho para quem se especializa em criptografia? É até um pouco clichê, né? Porque geralmente as pessoas acham, você trabalha com segurança e criptografias, vai trabalhar para banco. E realmente é uma área assim que é óbvio que todos os dados que estão transitando ali são importantíssimos, são sigilosos, você precisa garantir segurança, você precisa usar a criptografia para garantir é, essas propriedades de segurança, né? Até mesmo para você passar credibilidade para os seus clientes. E é muito comum também você encontrar até mesmo vagas de criptólogos, então, ou criptógrafos, mas geralmente isso é associado com grupos de pesquisa, porque querendo ou não, as empresas elas estão interessadas em implementar os seus próprios algoritmos de criptografia, elas estão interessadas em incorporar isso, seja num relógio, seja num celular, seja num chip. Então, para quem está lá no LinkedIn, dá uma procurada para vocês verem, coloca cryptographer. Vocês vão ver que tem algumas vagas e vai aparecer algumas vagas em bancos também, que é muito comum, né? Não se restringe a isso, mas são os lugares que mais tem. Sim, Jenny, com certeza. E pensando nisso, partindo desse princípio, você acredita que esse mercado de trabalho ele tende mais para a área acadêmica ou mais para a área empresarial? Pela experiência que eu tenho, que não é tão grande assim, né? Eu trabalho com fotografia só desde 2013 e eu tenho estado puramente na academia. Pelo que eu ouço falar, o mercado tem estado muito aquecido, principalmente Vale do Silício, na Europa, porque, querendo ou não, toda empresa vai estar minimamente interessada em desenvolver suas próprias tecnologias, em implementar seus próprios algoritmos, embutir isso nos seus produtos. E até mesmo agora que a gente está tendo essas
a difusão dessas leis de proteção de dados, é importante até mesmo que os próprios desenvolvedores tenham noções básicas de criptografia para você saber tanto como proteger suas aplicações, como implementar elas, né? Então, é uma coisa que a gente acredito que a demanda vai aumentar um pouco por conta desses requerimentos novos de privacidade. Ótimo, Jenny. Quais áreas de atuação em segurança que exigem mais conhecimento de criptografia e em que posições esse conhecimento é mais valorizado? Bom, como eu tinha mencionado, eu acho que esses times de ataque e defesa dentro de banco, mas realmente isso acaba se casando um pouco com o que eu disse na última pergunta. Eu não sei se isso tem acontecido de fato na prática, se as empresas realmente estão exigindo esse conhecimento, mas é de muito interesse que os seus desenvolvedores tenham uma noção básica de como implementar. Às vezes, um simples script que você implementa, uma lambda function que você tem que implementar, que às vezes tem que transmitir uma informação que é sensível para o seu cliente, ele te pede isso e você não vai ter necessariamente um especialista em criptografia acessível em todas as empresas. Então, você tem que ter um conhecimento mínimo ali de saber, não, isso aqui eu vou encriptar assim, usando esses e esses mecanismos, e mais do que isso, saber como usar os algoritmos. Essa é uma outra parte que é um pouco delicada na área, que não somente quais algoritmos usar, mas como utilizá-los. Então, apesar de ter essas demandas em grupos de pesquisa, em empresas de alta tecnologia e bancos, eu imagino que isso vai acabar se difundindo entre as empresas de tecnologia que tenham que manipular dados de clientes, dados importantes, assim. Quais as vantagens e desvantagens da criptografia simétrica, assimétrica e funções de resumo? Cada uma delas, hoje em dia, já tem uma função muito bem definida. Então, a gente tem criptografia simétrica, que geralmente é muito rápida, só que a gente tem um problema de gerenciamento de chaves, que a gente resolve usando criptografia assimétrica, que, por outro lado, ela acaba sendo lenta. Então, vamos pensar assim, a gente tem um RSA, que a gente resolve o problema de acordo de chaves usando uma chave pública e uma simétrica, só que ele é lento. A gente tem um esquema simétrico, por exemplo, o ES, que ele é muito rápido, mas a chave é simétrica e eu tenho que dar um jeito de compartilhar ela de forma segura entre as duas partes. Então, a gente combina essas duas soluções. É muito comum a gente encontrar em protocolos reais a fusão desses dois. E função de resumo, geralmente, é um gargalo em implementações, principalmente se a gente vai implementar num celular, em um microcontrolador, é uma das operações mais caras, mas basicamente assim, ela é insubstituível, né? Não é igual a encriptação simétrica e assimétrica que você pode combinar e gerar uma outra solução. Ela tem o seu propósito, apesar dela ser lenta, a gente precisa disso para geração de resumo, fazer a geração de hash. Ótimo, Jenny. Vamos para a última pergunta. Quais sistemas criptográficos são usados em uma criptografia de disco ou VPN? Até vou fazer um link com o que eu acabei de falar. Geralmente, criptografia Sim. de disco, voltando para aquele modelo que eu criei, né? A gente tem duas pessoas que confiam em si mesmas, querem compartilhar algum segredo. Na verdade, é como se essas duas pessoas fossem uma pessoa só. Então, eu quero armazenar no meu disco. Então, não necessariamente eu preciso fazer um acordo de chaves. Então, é muito comum a gente usar primitivas simétricas, que são muito eficientes, até mesmo porque a gente tem HDs que giram em torno de 1 terabyte, né? Então, você precisa de algo com uma grande vazão. Aí, você tem dentro do seu sistema operacional algum dispositivo, seja ele hardware, seja ele alguma zona segura no seu kernel, para salvar essa chave simétrica de forma segura. Agora, a VPN, ela já vai usar mais essa combinação das duas soluções que eu tinha falado, de criptografia simétrica com assimétrica. Então, um túnel VPN é você querendo criar uma rede privada em um ambiente público. Então, você vai ter um acordo de chaves, e você vai transmitir essa chave simétrica entre as duas pontas, o servidor VPN e a sua máquina, e a partir daí você vai fazer essa comunicação usando aí, por exemplo, o AES. Eu uso o AES como exemplo porque ele realmente é um dos mais conhecidos. Perfeito, Jenny. Agradeço muito pela sua entrevista.
Bom, só reforçar, né, quem quer começar realmente olha no Coursera, hoje em dia tem muito material online, procura por livro de criptografia no Google, hoje em dia é fácil achar PDF. Pode ser um pouco pedregoso no começo, porque realmente, até quando a gente olha em filmes, né, que nem Imitation Game, fala lá do Bletchley Park, que tem um monte de gente que trabalha com criptografia, geralmente são matemáticos, realmente, você vai lidar bastante com matemática, com conceitos, até mesmo que a gente não vê no colégio, mas é muito legal. E é isso. Vamos pesquisar, vamos procurar no Coursera e estamos precisando de gente na área.